Olá, meu amigo, minha amiga. Muita coisa importante acontecendo nesse mundo e principalmente aqui no nosso país. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial nessa sexta-feira. Estou aqui em Porto Alegre, ao ar livre, como vocês podem notar, no Parque Farroupilha. E logo mais à noite estarei participando do concurso da premiação do IBEST, que escolhe ali os maiores influenciadores digitais, assim que eles chamam, que atuam aqui no nosso país. E o nosso portal, apesar de não ser o que tem o maior número de inscritos no nosso país, é certamente o que tem o maior número de cidadãos e cidadãs engajados, preocupados com a nossa realidade, atentos com as coisas que estão acontecendo no mundo, indignados com as injustiças, com as iniquidades, e vocês, em função dessa energia e da participação de vocês aqui no nosso portal, vocês colocaram o nosso portal lá em cima. Agora, nessa semana que a gente chegou a 1 milhão de pessoas, de amigos e amigas inscritas aqui no nosso portal. Então isso é muito bacana, é muito gratificante, eu estou encontrando muitos influenciadores de várias áreas que conheciam o Portal do José, a gente está trocando figurinhas. Então, só por isso já está sendo muito gratificante. Eu devo isso a vocês, de estarem aqui comigo, compartilhando todos esses sentimentos, essas emoções, os nossos engajamentos, os nossos envolvimentos, para que a gente ajude a mudar a realidade aqui no nosso país. Bom, como eu disse para vocês, eu estou aqui no Parque Farroupilha, o clima está muito legal aqui em Porto Alegre, fez muito calor esses dias, mas agora de manhã cedo está ameno. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, né? Só uma panorâmica aqui desse parque, que é muito legal para dar uma caminhada de manhã cedo. Olha, você que é gaúcho, você que está aqui, ó, tem que dar uma caminhada aqui, né? Dar uma oxigenada, ver os bichinhos, enfim. Você que está fora do nosso país, você que está em outra região, queria compartilhar com vocês esse local aqui que está dentro de um centro urbano, mas mostra como o nosso país é diverso e como a gente tem que admirar o nosso país e amar o nosso país, né? O que nós precisamos aqui é resolver os nossos problemas sociais, porque o resto nós já temos. Bom, vou conversar com vocês sobre essas coisas do mundo e do Brasil, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e se puder venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, muita gente no mundo, muitos analistas, têm abordado com precisão um fato que está acontecendo, que é o crescimento da extrema-direita no mundo. E aqui no Brasil não é diferente, em todo lugar está tendo extremista. Em alguns lugares eles estão sendo derrotados, como foi o caso do México, que é um caso para a gente aprender como lidar com esse tipo de coisa que começou esse fenômeno que aconteceu no mundo. Porque a extrema-direita no México foi derrotada, os grandes veículos de comunicação, grandes estruturas, com discurso, com a politização, com a conscientização da sociedade, com a informação de como funcionam as estruturas da economia, como funcionam as forças que atuam sobre um país, sobre a opinião, sobre a informação. E lá eles claramente defendem propostas humanistas e derrotaram o neoliberalismo dessa forma que eu estou falando aqui com vocês. Nós derrotamos o neoliberalismo. Então, é um país para a gente absorver muitas experiências importantes. Agora, quando se fala em ascensão da extrema-direita, isso acaba provocando a todos nós que observemos alguns fenômenos da extrema-direita. E hoje nós podemos ver que eles estão num processo de derrocada muito grande, porque o principal foco irradiador das linhas ideológicas da extrema-direita, que estão localizados, os principais personagens, estão nos Estados Unidos da América. E o principal dentre eles é a figura que chegou até a presidência da República. E tudo aquilo que ele está fazendo são atos de absoluto desespero. Isso está sendo percebido por todos os analistas, inclusive analistas de direita, analistas considerados conservadores. Porque nenhum dos atos que Donald Trump está fazendo surtirá efeito imediato para o cidadão norte-americano. E a longo prazo é a derrocada do império. Gente, só para vocês terem uma ideia, tem uma notícia que eu achei chocante, eu não vou achar aqui no meu celular agora, mas vocês podem pesquisar. O Donald Trump ele está acabando com o Ministério da Educação nos Estados Unidos. Eles não chamam de ministério, eles chamam de secretaria, né?
Mas quem está batendo palmas para isso? São os chineses, os russos, os indianos, todo mundo está batendo palma. O Trump destruindo, terminando com o Ministério da Educação. Ele acha que a educação lá está muito ruim. Então o que é que ele está fazendo? Ele está acabando com o Ministério, com a articulação, com a integração do sistema educacional norte-americano, que já nunca foi dos melhores, por incrível que pareça. Eles sempre atraíram muitos cérebros lá para as universidades, eles produziram muitas coisas, mas hoje os chineses já estão muito mais à frente. Os chineses estão registrando patentes com um número muito maior do que os norte-americanos. Então eles estão parados na tecnologia, na ciência, na educação. E vai ser muito difícil eles recuperarem algum posto sem tirar essa diferença que os outros países já estão conquistando. E a sociedade norte-americana está absolutamente corroída, conflagrada, estressada, dividida. E o que faz Donald Trump? Ele simplesmente acirra essas contradições, essas divisões, e enquanto ele faz isso, grupos econômicos poderosos continuam a ficar cada vez mais poderosos, cada vez concentrando mais dinheiro. Mas vai ter uma hora que vai ter um colapso nessa história. Porque se há uma riqueza num país e ela não é distribuída, só com discurso, olha, vai ter um momento que esse troço aí vai explodir. Agora, aqui no Brasil nós temos a vassalagem da extrema-direita, que está querendo se manter ou voltar a um cenário político aqui com o poder na mão. E para isso eles estão contando, inclusive, com a intervenção dessa extrema-direita internacional, que está em total desespero. Então, o tempo todo eles ficam fomentando teorias conspiratórias, achando que essas teorias conspiratórias vão alterar a realidade aqui no nosso país. Eles acham que a força que os Estados Unidos têm é tão superior que pode fazer uma intervenção aqui descarada na nossa realidade. Isso porque o Trump está se comportando como um verdadeiro imperador. Ontem ele decretou o bloqueio dos bens de um magistrado do Tribunal Penal Internacional porque condenou pediu a condenação de Benjamin Netanyahu. Então eles são xerifes do planeta, eles acham que podem fazer isso em qualquer lugar, mas aqui no Brasil vai ser complicado. Isso acende alguns alertas, inclusive, principalmente ao senhor Paulo Gonet, como eu conversei com vocês ontem. Eu mandei lá um e-mail lá para a assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral da República e me responderam, porque eu fiz um e-mail meio desaforado, porque eu tinha feito o primeiro pedindo uma audiência com o Paulo Gonet para fazer uma entrevista com ele, e não responderam absolutamente nada. Então eu mandei um outro e-mail espinafrando, perguntando se tinha lá alguma assessoria de comunicação paga com dinheiro do contribuinte. Aí me responderam que o Procurador-Geral da República, no momento, ele não tem agendas. Bom, pelo menos isso está respondido ali. Mas resta saber se o Procurador-Geral da República vai responder o e-mail, a mensagem petulante que um senador dos Estados Unidos fez a ele, para que ele dê satisfações do que ele está fazendo aqui para preservar a liberdade de expressão. Então, eu acho que ele não irá responder, mas eu vou mandar um e-mail lá para a PGR perguntando como é que essa coisa está sendo tratada. Vamos ver se eles respondem, né? Me colocando aqui como uma pessoa que tem 1 milhão de amigos e amigas conectadas aqui e querem saber o que o Procurador-Geral da República está fazendo. Esse ato do senador norte-americano pode ter estimulado, inclusive, o senhor Paulo Gonet a sair da letargia e denunciar logo essas criaturas, porque ele foi meio que desafiado, né? Foi chamado de trouxa, ou de um procurador da República de uma república de banana, que tem a obrigação de ficar dando satisfação ao senador dos Estados Unidos da América. Então, pode ser que as tintas venham até mais carregadas em função disso aí. Mas enquanto ele demora, essa gente continua a conspirar por todos os lados. Dudu Bananinha está nos Estados Unidos, fazendo lá suas presepadas, enfim. Mas eu garanto a vocês que isso não vai redundar em absolutamente nada. Eles estão apostando muito aí no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que vocês também estão mandando e-mails para lá para fazer cobranças ao Procurador-Geral da República pelas 700 mil mortes que nós tivemos no Brasil, sem nenhum tipo de responsabilização, embora saibamos de muitos responsáveis, enfim. Então, as coisas estão se movimentando para todos os lados. E a pacificação se dará, gente, quando o Procurador-Geral da República denunciar essa ORCRIM, eles forem julgados, condenados e forem mandados para a cadeia. Porque aí é o seguinte, todo esse discurso que o Alexandre de Moraes ia ser preso, e que os americanos iam vir aqui, e que Elon Musk é aquilo, que Elon Musk é aquilo outro, enfim, esse discurso dá uma sumida. Com muita gente na cadeia, o que vai acontecer? Vai ser a consequência
desse discurso, dessas teorias conspiratórias tendo sucesso, ou exatamente o contrário? Uma resposta contundente a esse tipo de delinquência que nós tivemos aqui no nosso país. Então, os próximos dias aí da próxima semana serão decisivos. Mas fica aí o registro dessas histórias todas no momento em que o Bolsonaro também se encontrou com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Vejam só, o Bolsonaro numa comissão de direitos humanos. Ele, todas as vezes que ele se deparou com direitos humanos, foi para atacar, menosprezar, destruir, achincalhar, fazer pouco caso, desmoralizar. E ele foi escutado ali. E o que é uma coisa muito ruim para ele, por incrível que pareça, porque isso mostra que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não teve nenhum tipo de restrição para analisar infrações de direitos humanos, direito de opinião aqui no nosso país. E foi uma oportunidade também para eles conhecerem o líder dessa Orcrim. Basta eles olharem as cenas de Bolsonaro nos últimos anos, o que ele fez contra a nossa democracia, e olharem ali o depoimento, a conversa dele. Eles vão perceber que estão diante de um facínora, de um criminoso, de um descarado, de um mau caratista e de um covarde, de um cínico. E isso certamente vai influenciar também nesse relatório que eu digo para vocês, ele é apenas midiático, porque ele não tem poder coercitivo. Por mais que o relatório aponte coisas que nós não gostemos, ele tem apenas esse caráter educativo, de apontar para os governos de países que foram ouvidos algumas coisas relacionadas à infração de direitos humanos que acontecem nos seus países e que merecem e que devem ser melhoradas, né? Bom, eu vou ficando por aqui fazendo esse registro final da condenação que eu comentei ontem com vocês há 20 anos do assassino de Marcelo Arruda, que na sua tese de defesa ele achou que se ele não tivesse matado o Marcelo que ele teria morrido, né? Bom, fica aí a pergunta, o que teria sido melhor, ele ter morrido também ou ele ter ficado com uma pena de 20 anos, né? Muitas pessoas têm perguntado isso aí. Bom, gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e mande seu comentário aqui para o nosso portal. Tchau!